Hebraico Bíblico. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Shalom, Lekulam, e que bom tê-lo aqui conosco. Hoje nós vamos compartilhar um conteúdo muito importante, muito relevante sobre hebraico. Nós vamos aqui aprender sobre o livro do Apocalipse. Relutei bastante em fazer esse vídeo porque eu sei que é um assunto polêmico, traz muita polêmica. E a intenção não é polemizar, a intenção é trazer conhecimento, trazer aí informações, que venham acrescentar a edificação da igreja e não trazer polêmica ou desconfiança nas linhas de pensamento. Então nós vamos trazer aqui uma reflexão sobre o livro do Apocalipse, e essa reflexão ela é baseada na gematria judaica, no estudo dos números. Já de antemão eu quero aqui deixar claro que esse estudo ele não tem a intenção de contrapor ou contradizer uma linha teológica dentro da escatologia. Tanto que eu faço parte de uma igreja que tem uma linha dispensacionalista, e é uma linha de interpretação muito boa, muito respeitada. Então a ideia não é contradizer, mas a ideia é trazer informações, trazer à luz algumas informações que são relevantes para a interpretação do Apocalipse. E nesse estudo que eu vou compartilhar com você, nós vamos trazer uma exegese do livro do Apocalipse, baseado no próprio livro do Apocalipse. Então, uma exegese literal, traz aí a literariedade do texto. Mas assim, o que vem ser de forma mais crua, mais basilar, a ideia da gematria? A gematria ela é o estudo dos números dentro do hebraísmo. Você sabe que o alfabeto hebraico, cada letra do alfabeto corresponde a um número. O Aleph corresponde ao número 1, o Bet ao número 2, o Gimel número 3, o Dalet número 4, e assim por diante. E dentro do Tanar, do Antigo Testamento, nós vemos que existe uma lógica numérica. Alguns falam que são símbolos, os números são símbolos, mas eu vou além. Existe uma lógica estrutural dentro da escrita do hebraico. E apesar do Novo Testamento ter sido escrito em grego, os seus escritores, a maioria deles eram judeus. E eles usavam a gematria como recurso literário. Então eu quero aqui propor a você que está nos ouvindo uma interpretação do livro do Apocalipse baseado nessa gematria, no estudo dos números, como um recurso literário. Então o livro do Apocalipse ele foi escrito usando a gematria como esse recurso. Nós sabemos que existem gêneros literários, poesia, prosa, cada um com suas características. O livro do Apocalipse é um livro escatológico, e ele tem como um recurso literário a gematria, o uso dos números. Por isso que você não vai entender o Apocalipse se você não entender essa lógica numérica que Yohanan usou ao escrever Apocalipse. Então, em hebraico, nós vamos ler Apocalipse da seguinte maneira: Hitegalut, Yohanan. Hitegalut, que é revelação, Yohanan, que é João, revelação de João. Então, o livro inteiro, ele se apresenta como um abrir de cortinas. Existe um nível de interpretação no judaísmo que nós chamamos de Sod, que é aquela interpretação mais profunda do hebraico. Então, o Apocalipse ele foi escrito muito nesse nível do Sod. E essa é uma característica do apóstolo Yohanan, porque ao escrever os evangelhos, o evangelho de João, ele também usou muito do Sod, essa ideia da gematria, do número 7. Então, 7 vezes ele usa a expressão eu sou, quando Jesus ele está se referindo a si próprio, Yeshua. Ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, durante 7 vezes ele usa essa expressão. Então, se usa muito a gematria no Evangelho de João. E agora, em Hitegalut,
né, em Revelação, o livro de Revelação, ele vai usar também esse recurso literário, né? Então nós vemos que ele usa isso daí para se comunicar com a Kahal, que é a Assembleia, a Igreja. Ele vai usar esse recurso, são padrões numéricos, né? Nós vamos dar uma ênfase aqui ao número 7 no livro do Apocalipse. Por quê? Porque o livro do Apocalipse ele não usa só o 7, ele usa outros números para estruturar o livro. Mas o 7 é o número mais assim usado com frequência no livro, né? Então nós vamos dar ênfase a esse número. Então em hebraico, o número 7, Sheva, né, ele é representado pela 7ª letra, que é a letra Zayin. E a letra Zayin, ela tem esse valor de 7. Então na tradição hebraica, o Zayin ele evoca uma imagem, né? Lá quando o hebraico começou a ser desenvolvido, então as letras elas eram desenhadas e elas traziam uma imagem. Qual que era a imagem de Zayin? A imagem de Zayin era uma arma ou uma espada. Algumas vezes ali um arado, né? uma foice, uma ferramenta de serviço. Então traz a ideia do quê? Traz a ideia de espada, arma, né? E traz a ideia também de sustento. Então existe aí um jogo etimológico, né, com a palavra zon que significa alimentar. Então há uma ambivalência no livro do Apocalipse em relação ao 7. Por quê? Porque o 7 ele fala de juízo, tem essa imagem da espada, e traz também a ideia de provisão, né, de alimento. Então molda o relevo do Apocalipse. A espada, né, que sai da boca do Messias, Hitegalut 1:16. Então é essa espada que sai da boca do Mashiach. E a mesa nupcial do Cordeiro, Hitegalut 19:9. Então nós vemos aí essa ambivalência, né, do uso do 7, tanto na espada do Mashiach, que sai da sua boca, como a mesa do Cordeiro, o alimento. E tudo isso daí traz a imagem do número 7. E o 7, portanto, é o número da plenitude sagrada, do Kodesh, né, e do Shabat, também do sábado. Traz a ideia simbólica desse Shabat espiritual, né, que é defendido aí nessa ideologia e nessa estrutura literária do Apocalipse. Então vamos aqui continuar para que você possa acompanhar esse raciocínio, né, de interpretação. Então o edifício do 7 em Apocalipse, nós vemos que o livro é deliberadamente construído em séries de 7. Então a estrutura do livro é construída dessa maneira. Como que Yohanan escreveu? Ele escreveu de forma estrutural, usando o 7 como estrutura literária. Então nós vemos que há 7 igrejas, né? 7 castiçais, 7 estrelas. Isso no capítulo de número 1 e até o capítulo de número 3. Né? Então nós vemos ali as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então são 7 igrejas. Haviam muitas outras cidades, mas ele menciona 7. Por quê que ele menciona 7? Por que Yeshua ele se revela a essas 7 igrejas da Ásia? Porque elas têm ali características, né, que vão trazer luz, uma revelação no nível Sod àquela igreja. Então as igrejas elas são representadas pela menorá, né, pelo menorá, que é o candelabro de 7 braços do templo. Então nós vemos que lá em Shemot, em Êxodo 25, né, quando o Eterno ele ordena Moisés a fazer ali o menorá, ele manda fazer de uma peça única de ouro, com 7 braços, 7 taças ali, e para servir de luminária. Então em Apocalipse, em Hitegalut, esse menorá ele representa a Kahal, representa a igreja. É uma sinalização da igreja. Então ali nós vemos que a luz, né, o Or em hebraico, ele brilha, ele dá testemunho na presença de Adonai. E nós vemos os 7 selos, Apocalipse 4 e 7. E nós vemos as 7 trombetas, Apocalipse 8 ao 11.
e as 7 taças, Apocalipse 15 ao 16. Então você vai observar que essa gematria, ela se repete. Ela começa do capítulo 1 ao 3, que fala da igreja, né? 7 igrejas, 7 castiçais, 7 estrelas, 7 anjos, é tudo 7 ali. Os 7 anjos são os 7 líderes daquelas igrejas, os 7 representantes das igrejas, tudo 7. Aí no capítulo 4 ao 7 vai falar dos 7 selos. Aí do capítulo 8 ao 11 vai falar das 7 trombetas. Do capítulo 15 ao 16 vai falar das 7 taças. No capítulo 10 ali nós temos os 7 trovões. Né? Então depois as 7 bem-aventuranças, né? Ali do capítulo vai ter ali, o Apocalipse inteiro tem as 7 bem-aventuranças, né? Então nós vemos que essa gematria, ela se repete. Mas por que ela se repete? Será que o Apocalipse ele foi escrito de forma linear e temporal? Ou será que Yohanan ele estrutura a revelação dele em uma estrutura cíclica de 7? Será que ele está analisando a história de forma linear e cronológica? Ou ele está revelando a história e recontando ela de várias maneiras? De várias maneiras ele reconta. Então você vai ver aí nesses ciclos de 7, você vai ver o quê? Você vai ver começo, meio e fim. Você vê uma conclusão em cada ciclo de 7. Né? Então nós observamos que a história ela está sendo recontada. Yohanan conta a história da humanidade através ali das 7 igrejas, depois dos 7 selos, depois das 7 taças, né? Em cada uma delas ele reconta de uma maneira, de uma perspectiva diferente. Então essa que é a ideia, né, que traz. Então esse arranjo de 7 espelha a primeira página da Bíblia, do Tanar, que é o livro de Gênesis, Bereshit. Então nós vemos ali que em Bereshit nós temos essa gematria ali. No primeiro versículo nós temos 7 palavras. Bereshit, no princípio, Bará, criou. Elohim, Deus. Elohim, no princípio criou Deus os céus. Hashamayim, Ve et, Haaretz. Então são 7 palavras ali no primeiro versículo. Então são 7 palavras. Bereshit tem 6 letras, que representa ali os 6 dias da criação fora o Shabat. Então nós vemos ali uma estrutura já no capítulo de número 1. No capítulo de número 1 nós temos 6 dias da criação. E no 7º nós temos o descanso. Então são 7 dias. Então você vê ali a gematria do 7. Por quê? Porque o 7, na ideia da gematria, na ideia do Tanar, o 7 ele representa o quê? Ciclos. Ele representa estações, que são vividas ou são descritas de forma literária representada pelo 7. Então vamos aprender mais um pouquinho. Então nós vemos que o 7, a letra Zayin, ela tem uma dupla face, juízo e provisão. E nós já comentamos isso. Então nós vemos ali no capítulo 1, versículo 16, capítulo 19, versículo 15, que uma espada afiada ela procede da boca do Mashiach. A palavra ali para palavra é a palavra davar, que traz a ideia de juízo. Então o 7 ele lembra essa arma que fere, que fere, que vinga, que batalha contra os idólatras, ali em Apocalipse. Mas nós temos também no 7 a ideia do sustento, que é a raiz on, que aponta para o alimento. Então cada série de 7, embora inclua pragas e dores, também nutre o povo. Então traz essa ideia do alimento, do cuidado que o Mashiach tem com a sua carralo, com a sua igreja. Nós vemos que o Apocalipse, ainda nessa ideia da gematria, do número 7, ele traz
a ideia do livro de Daniel, do profeta Daniel. Faz alusão também ali às profecias de Daniel, né, onde Daniel nós temos ali a Shavuá, né, que são semanas, lá em Daniel 9, 27, né, fala da Shavuim, semanas no plural. Então constrói ali uma ideia também de 7, e o Apocalipse ele vai trazer essa ideia. Quando nós lemos lá em Apocalipse 11, versículo 2 e 3, Apocalipse 12, né, versículo 6, versículo 14, nós vemos que ali fala de 1260 dias. Quando você pega 1260 dias e você divide por 7, você vai ter 42 semanas. A igreja ela vai passar por um período desértico de 42 semanas. Mas o que tem isso? O que tem a ver isso daí? Acompanhe comigo o raciocínio. Então são 42 semanas, né, dividido por 7, são 6. Então são 6 semanas incompletas. Então nós vemos que a palavra deserto no hebraico é a palavra midbar. Midbar, ela tem sua raiz no verbo davar, que traz a ideia de palavra, né, de falar. E as 42 semanas, elas fazem alusão às 42 jornadas de Números, capítulo 33. Quando Israel ele está em Midbar, né, no deserto, e ele faz então essas jornadas até ali no deserto, né? Então indicando o processo rumo a esse descanso sabático que vai acontecer então na terra de Canaã, porque o Shabat ali representa o quê? Representa o descanso, a terra prometida, né, onde eles almejam tanto estar. Então ali é literalmente, né, o lugar da var, a palavra, onde Deus fala e reforma a identidade do povo. Então essa ideia também da gramática hebraica, né? Poxa vida, deserto, como que se escreve deserto em hebraico? Midbar. E midbar vem de tem uma raiz verbal que é a raiz davar, que significa falar, né? E davar é a palavra. Mas por que deserto ele tem essa ideia, né, de davar? Porque é no deserto que Deus fala. É no deserto que Deus ele se revela, que você encontra a palavra de Deus. No deserto, no meio da solidão, que você vai pensar, você vai refletir. Você lembra de Devarim, capítulo 8, Deuteronômio 8? O Eterno ele diz para Israel assim, olha, eu deixei vocês viverem no deserto esses 40 anos para que vocês aprendessem, entendessem que não só de pão viverá o homem, mas de toda davar, de toda palavra que sai da boca do Eterno, sai da boca do Senhor. Então traz aí essa ideia. Então você que está me assistindo, você fala assim, mas isso aí está muito longe de eu entender. Mas o que nós devemos entender? Que quando os leitores de Yohanan liam o Apocalipse naquela época, eles traziam em mente todo esse contexto. Por quê? Porque isso era muito próximo deles, né? Eles tinham o domínio do hebraico, o entendimento deles era o hebraico, eles tinham a gematria, nessa ideia de números em mente. Então eles liam o Apocalipse, Hitegalut, e eles entendiam, e eles compreendiam o que o Eterno queria falar com eles, o que Yeshua queria revelar a eles por meio de Hitegalut. Então para eles era muito natural compreender essas revelações. É por isso que é importante a gente estudar o hebraico, estudar o hebraísmo do Novo Testamento. Eu sempre gosto de reforçar isso, porque muitos falam, o Novo Testamento foi escrito em grego. Foi, mas quem escreveu era judeu e a sua mentalidade era judaica. Então é muito importante a gente ter essa ideia do hebraísmo no Novo Testamento. Né? Espero que você esteja gostando. A minha intenção é trazer aí informações que sejam relevantes, né, para a interpretação do Apocalipse. Tá bom? Por quê? Porque nós devemos entender como que Yohanan escreveu Apocalipse, né? E não como eu quero entender, né? Qual foi a intencionalidade dele? Quem que era Yohanan? Né? Como que ele pensava?
Então ele pensava de forma judaica, e dessa maneira então ele escreveu o Apocalipse. O 7 é a igreja. Então vamos aqui rebuscar esse tema. Então as 7 igrejas são representadas por 7 castiçais ou candeeiros, e a imagem direta do menorá, Shemot 25. E menorá é o mesmo objeto, né, que o castiçal, o candeeiro, só que menorá é a palavra em hebraico, tá bom? Então o azeite, shemen, né, que alimenta o fogo, é símbolo do ruach, do espírito, né? Nós vemos lá em Zacarias 4, que a menorá ela era abastecida, né, por 2 oliveiras, e nós vemos que em Apocalipse 11, nós temos ali as 2 testemunhas, né, ecoam essa visão. Então aqui o Hitegalut, ele traz essa referência ao livro de Zacarias, capítulo de número 4, onde ali tem então a menorá e tem ali 2 oliveiras, né? E ao Apocalipse 11 tem as 2 testemunhas. Então você vê essa conexão entre o Antigo Testamento e o livro do Apocalipse, certo? Então nós temos aqui o 7, né, que aqui será o critério. Então a igreja ela vive nessa ideia do Shabbat, do 7, do Shevá. Alguns intérpretes, eles veem nas 7 igrejas da Ásia uma ideia dos 7 períodos da igreja, né? Eles fazem alusão ali à igreja de Éfeso, a igreja apostólica, né? Éfeso, Esmirna, aquela igreja pós-apostólica, os pais da igreja, e assim vai, seguindo a história até a igreja de Filadélfia, que é aquela igreja, a igreja do arrebatamento, a igreja da volta de Cristo, é a igreja de Laodiceia, que é aquela igreja fria, aquela igreja sem vida, né? Então, alguns fazem essa alusão temporal a períodos da igreja, né, simbolizados ali no capítulo de número 1. Então, é uma linha de pensamento, né, a maneira de se interpretar aí o Apocalipse. Lembrando que esse vídeo ele não tem a ideia de uma interpretação escatológica, mas a ideia é fazer uma exegese do texto ou do livro do Apocalipse, uma exegese do livro, e não uma interpretação escatológica dos eventos, tá bom? Então eu não quero aqui contradizer nenhuma linha teológica, não quero também apoiar nenhuma linha teológica, mas simplesmente tentar compreender o livro de Hitegalut, como que ele foi escrito e a sua estrutura. Um outro número interessante que nós temos no livro do Apocalipse são nomes, né, em números como os 144 mil, 24 anciãos, né? Então são números aí que aparecem. Nós temos ali o número 12, ele aparece muito quando o Apocalipse fala sobre os 24 anciões. Uma das interpretações seria a alusão às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos, representado por esses 24 anciãos, né? Então o número 12 é o número de governo. É um número que muitas vezes aparece na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, representando o governo, a autoridade. Então, nós vemos lá Israel, haviam 12 tribos, né? Jesus escolheu 12 discípulos para se tornarem 12 apóstolos, né? 12 colunas, né, da igreja. Então nós vemos esses 12 aí se representando esse governo, né? 144 mil, eles trazem esse múltiplo significado do 12, né? Elevado ao quadrado e se multiplicando chega a uma soma de 144 mil. A Nova Jerusalém, capítulo de número 21, né, nós temos também múltiplos de 12. Por exemplo, o muro media 144 côvados, que seria 12 vezes 12. Então é bem interessante também nessa estrutura aí. 12 pedras, né, que ecoam as 12 pedras do peitoral, né, do sacerdote, né, do Kohen, né, que era usado no peitoral. Então faz alusão a isso daí, né? Então a Nova Jerusalém, o que a Nova Jerusalém ela representa para o leitor de Yohanan? Representa o Kodesh
HaKodashim. Kodesh HaKodashim. Ou seja, o Santo dos Santos. Por quê? Porque traz essa ideia, né, sacerdotal das 12 pedras, que representam as 12 tribos de Israel, que era usado pelo sacerdote. Né? E qual que é a intenção? A intenção é trazer a presença do Eterno, a presença de Yeshua, né, no meio do seu povo. O Emanuel vivendo no meio do seu povo. Deus no meio do seu povo. Né? Aquela ideia da Shahan, de habitar, ou Shekinah, né? Nós costumamos falar em português Shekinah, que é a presença do Eterno no meio do seu povo. Então, Apocalipse capítulo 21, essa nova Jerusalém, Yerushalayim, ela traz essa ideia do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, onde a presença de Deus ela habitava, né? Ela devia habitar ali naquele momento. Então, a nova Jerusalém é onde a presença de Deus vai habitar. É onde a Shekinah do Eterno ela vai estar presente. E nós vemos isso nessa ideia de números. Agora, eu quero comentar aqui um número muito aí polêmico, né, comentado aí, escrito no Apocalipse, comentado muito, que é o 666. Então, qual que é a ideia do 666? Muito se discute sobre isso, há muitas teorias, né, muito interessante aí essa ideia. Qual que é a ideia mais aceita? Que o número 666, o 6 repetido 3 vezes, ele é uma contraposição ao 777, que é o número da perfeição, da completude, né? O 666 é o homem. O 6, ele tem essa ideia da humanidade. Então, o homem foi criado no 6º dia. Né? O número 6 ele é representado pela letra Vav, que é a 6ª letra do alfabeto hebraico, que pode ser transliterado tanto pelo V como pelo W. É por isso que alguns aí dizem que o WWW ele faz alusão ao número da besta, do anticristo, né? Porque ele pode ser transliterado pelo W. Né? Mas qual que é a ideia central? A ideia central do 666 é o homem no centro de tudo. O homem é mencionado 3 vezes. Assim como nós vemos o superlativo hebraico, quando o Eterno ele é chamado de Santo, 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 nós vemos aqui que o homem ele é mencionado 3 vezes. Homem, homem, homem. É o homem no centro de tudo. Traz a ideia do antropocentrismo, do humanismo centralizado. E hoje nós vemos dentro das igrejas cristãs muito desse espírito da besta, do anticristo, inserido dentro da igreja. Por quê? Porque o culto ele é para o homem. O culto ele é oferecido às pessoas que vêm à igreja. E as pessoas elas precisam ser bem recebidas, elas precisam estar no centro do culto, no centro da atenção. Então, muitas vezes, Yeshua, Jesus, ele não é o centro do culto. Deus não é o centro do culto. Ele não está no trono. Quem está no trono é o homem. Então, essa é a ideia. Historicamente falando, quando nós vemos lá em Hitegalut, capítulo 13, versículo 18, que menciona o 666, alguns acreditam que é uma menção ao César, o Nero, Nero César, o imperador Nero. Por quê? Porque quando você pega a palavra Nero Quessar, que seria essa ideia do César Nero, o imperador César, e você soma os números, você vai ter 666. Então, quando você pega ali, você transcreve para o hebraico, você vai transcrever, então você tem ali 666. Existe uma outra variante de Apocalipse 13, 18, que aparece ali o Neron sem o N, sem a letra Nun. Aí nesse caso daria 616, Por isso que alguns falam que 616 também faz alusão ao número da besta, que é um dos pergaminhos também antigos, que
traz essa diferenciação do 666. Mas o prevalente, o que prevalece é o 666. Então nós vemos aí essa ideia também, né? Nós vemos, irmãos, também o caso aí do caos, né? O caos, aí, o mar de vidro, o dragão, a nova criação. São todas ideias que são trabalhadas ali no Apocalipse. A narrativa ela move-se ali do Terron, né, que é o abismo de Bereshit, capítulo 1, versículo 2, em Gênesis 1 e 2, para o mar como de vidro, em Apocalipse 4 e 6. Então essa nova criação, né, ela vai trazer o fim do Terron. O que era o Terron naquela época? Ela fazia parte de um deus místico, né, que se acreditava na antiguidade, né, chamado Tamim, que ele governava ali o Terron, que era um dragão, um Leviatã, a gente aparência ali de um Leviatã, e que agora, nessa nova revelação, né, no Hitegalut, ela não existe mais, né? Agora é um mar de vidro, né? Ou seja, esse ser místico, ele sumiu, né? Desapareceu, né? Então nós vemos aqui as 7 bem-aventuranças, né, como algo que aparece bem alusivo ao livro de Apocalipse. Olha que interessante, tudo 7. Né? Então nós vemos aqui as bem-aventuranças, né? Apocalipse 1 e 3, feliz quem lê, ouve e guarda, né, a palavra. Apocalipse 14 e 13, feliz os que morrem no Senhor. Apocalipse 16 e 15, feliz quem vigia e guarda as vestes. Apocalipse 19 e 9, feliz o convocado às bodas do Cordeiro. Apocalipse 20, versículo 6, feliz e santo o que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 22 e 7, feliz quem guarda as palavras. E Apocalipse 22 e 14, feliz os que lavaram as suas vestes. Então observe que tudo fala do 7. Né? Todo se repete aí essa questão do 7. Cristo, né, o Cordeiro, o Leão, o centro que dá sentido aos números, né? Toda a gematria ela é serva do Cordeiro, então a ideia dos números é estruturar, né, todo o texto em volta do Cordeiro. E nós vemos que o Apocalipse ele vai falar sobre os 7 espíritos do Eterno. Né? Quais seriam esses 7 espíritos do Eterno? Né? Que ideia que é essa? Não é um espírito só, não existe só um Ruach HaKodesh, só um Espírito Santo. Né? Como que é essa ideia? Que ideia é essa de 7 espíritos do Eterno? Qual que é a alusão? Então o Apocalipse está fazendo uma alusão à gematria do livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Lá vai falar, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, ali, o Apocalipse ele vai trazer essa ideia, né, de Isaías 11 e 2. Nós vemos que o Apocalipse ele fala repetidamente sobre os 7 Espíritos de Deus. Está lá em Apocalipse 1 e 4, fala dos 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 3 e 1, Apocalipse 4 e 5, Apocalipse 5 e 6, sempre reiterando, né, essa gematria de Isaías, capítulo de número 11, versículo 2. Então, no capítulo 11, versículo 2, nós temos o quê? Nós temos o Ruach Adonai, que é o Espírito do Senhor. Nós temos o Ruach Horma, que é o Espírito de sabedoria. Nós temos o Binah, que é o Espírito de entendimento. E nós temos o Ruach Etzah, que é o Espírito de conselho. Nós temos o Gevurah, que é o Espírito de fortaleza. O Ruach Da'at, que é o Espírito de conhecimento. E o Irat Adonai, que é o Espírito de temor do Senhor. Então, existe 7 espíritos? Não, não existe. E aí que vem a importância de nós entendermos a gematria e o estilo literário
em que os judeus escreviam. Então nós estamos vendo aspectos do mesmo ser, da mesma persona, né? Que é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Então são aspectos dele, são revelações dele próprio, descritas de maneira diferente, são emanações. Né? Da mesma maneira que o Eterno ele se revela através de nomes no Antigo Testamento, no Tanakh, ele se revela como Adonai Tsevaot, né, o Senhor dos Exércitos, Adonai Yireh, né, o Senhor da Providência, Adonai Rafá, né, que é o Jeová cura, né, o Senhor cura. Da mesma maneira também o Espírito ele se revela de muitas maneiras, como espírito de sabedoria, de entendimento. E aqui nós temos então esse 7 que fala dessa completude, dessa revelação. Então é muito interessante, muito importante a gente entender essa estrutura. Né? Agora, o que é mais importante a gente entender? É como que o Apocalipse ele culmina em um. Né? Ele culmina, né, na ideia do Eterno ser um. Há 7 revelações, 7 maneiras de entender o Espírito do Eterno, 7 maneiras de expressar sua identidade, sim. Todavia, ele é um. Né? E a gente não pode esquecer esse princípio do Shema Israel, em Deuteronômio 6 e 4, que o Eterno ele declara, né, que ele é um. Né? Lá vai dizer assim, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Né? Ouça Israel, o Senhor nosso Deus, ele é um. E o um, na gematria, é muito importante. Por quê? Porque fala da unicidade do Eterno. Ele é indivisível. Né? Não tem como ele não estar em todo lugar. Ele é um. Né? Ele é, ao mesmo tempo que transcendente, mas ao mesmo tempo ele é imanente. Ele não pode, por causa da sua transcendência, deixar de ser imanente. Ele é transcendente porque ele não faz parte da criação. Mas ele está na criação ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele não pode negar que ele é um, ou seja, ele está em todo lugar. E como que Apocalipse termina? Ele termina, né, sendo o Eterno, o Eterno, ele sendo entronizado ou unido à criação, trazendo tudo para si próprio, né? Tudo sendo um nele, estando nele. Então nós vemos aí esse Shalem, né? Essa completude do Eterno. Então a plenitude divina e trinitária, né? Os 3 em hebraico, o Shalosh, né? Que é símbolo dessa plenitude divina, né? O Kadosh, 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 né? Sempre levando a essa unicidade do Eterno. E nós vemos também o número 4, né, como um número usado também no Apocalipse, né, que é a palavra Arba, né, que significa 4, né, remete aos pontos cardeais, né, aos ventos, à totalidade da criação, leste, oeste, norte, sul. Então nós vemos ali os 4 viventes de Apocalipse capítulo 4, versículos 6 a 8, representando a criação que adora o Criador, né, 4 cavaleiros, Apocalipse 6 a 8, né, cavalgando e levando juízo sobre toda a terra, 4 anjos, né, que estão nos 4 cantos da terra, Hitegalut 7 e 1, controlando os ventos até que os servos do Eterno sejam selados. Então o 4 ele simboliza a abrangência cósmica. Então quando o 4 ele aparece, ele traz essa ideia. O 4 ele é representado no alfabeto pela letra Dalet. A letra Dalet, ela também representa a porta, que em hebraico nós pronunciamos Delet. Então essa acessibilidade ao mundo físico e ao mundo espiritual, né? E traz essa ideia também desse organismo cósmico, né? Dessa totalidade da criação. Então, é muito interessante quando a gente entende isso. Né? Falando ainda de números.
Então o Apocalipse ele nos lembra que cada número da história humana está nas mãos do Eterno. O número 1 nos recorda da unicidade do Eterno, o 2 do testemunho, o 3 da plenitude divina, o 4 da criação, o 6 da imperfeição humana, o 7 da plenitude, o 12 do governo, né? O 42 de provas e dificuldades, o número 1000 da totalidade. Então nós temos ali a ideia do milênio, né? Que é essa ideia da totalidade, da plenitude, né? Que é representada aí também na gematria. Então todo o Apocalipse ele é estruturado nesse estilo literário da gematria. Por isso que para eu entender o Apocalipse eu preciso ter essa noção sobre gematria, né? Agora, qual que é, na minha opinião, se você chegou até aqui nesse vídeo, qual que é a minha opinião do Apocalipse em relação à escatologia? Eu só vou dar aqui uma pincelada na minha opinião, né? Mas eu posso também estar errado na minha interpretação, tá? Isso não vai trazer nenhum prejuízo eterno para mim se eu estiver errado. Mas a minha opinião é que a revelação do Apocalipse, de forma escatológica, ela é cíclica. Então, Yohanan ele conta a mesma história em perspectivas diferentes. Então, quando ele vai falar lá dos 7 selos, ele está contando a história da humanidade. Quando ele vai falar das 7 taças, ele vai recontar a história. Quando ele fala das 7 igrejas, ele está contando, né, ali períodos que a igreja viverá. E os eventos descritos ali são eventos simbólicos, que realmente acontecerão, é claro, né? A gente vê ali muito sobre elementos da natureza, sobre poluição, sobre catástrofes naturais que irão acontecer no curso da história, mas nada pontual. Então eu não posso pegar um evento histórico, olha, os Estados Unidos foi atacado lá, e isso daí está lá em Apocalipse, esse evento descrito. Pelo menos eu não entendo assim, e eu não acredito que seja assim. Eu acredito que é de forma ampla, né? Narrando a história. De forma... simbólico não seria a palavra correta, mas pontuando que haverá acontecimentos, né, que afetarão áreas, né, áreas da política, áreas naturais, catástrofes naturais, e essa história ela é recontada, né, culminando lá no capítulo 21 e 22, aonde então, né, se termina a história da humanidade com uma nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Então é assim que eu vejo o livro do Apocalipse, né? Eu compreendo e acredito que seja essa revelação, né? Agora, os eventos cronológicos, aí existem várias linhas de interpretação, né? Existe a linha pré-tribulacionista, mid-tribulacionista, pós-tribulacionista, né? Nós temos os milenistas, temos os amilenistas, cada um com a sua interpretação cronológica, né, desses eventos, como que eles irão acontecer. E para isso eles não vão pegar só o livro do Apocalipse, eles vão pegar toda a Bíblia para tentar montar esse quebra-cabeça e chegar então a uma linha de pensamento, né? Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? A nossa intenção é contribuir para a edificação, né, para o crescimento espiritual, e incentivá-lo a estudar o hebraico, a compreender, né, a entender as ideias do hebraico, que são muito úteis, são ferramentas de interpretação para qualquer livro, tanto do Tanar, o Antigo Testamento, como a Brit Hadashah, o Novo Testamento, a Nova Aliança. Então é muito importante você compreender o hebraico para você entender melhor e fazer uma exegese melhor dos textos. Que o Eterno continue me abençoando. Toda Rabá, Baruch Hashem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. O Senhor lhe abençoe.